Nem precisa ser daquelas pessoas muito observadoras para perceber que correr está em alta. Basta abrir as redes sociais e lá estão imagens de amigos, de conhecidos, exibindo medalhas pelos êxitos nas corridas de rua, não é mesmo? Mas também as caminhadas são tendência crescente, seja pela busca por uma vida mais saudável, de uma maneira espontânea ou por recomendação de um profissional de saúde. Cada vez mais pessoas estão descobrindo os benefícios dessas atividades. Aqui a gente gosta de ir a fundo nas orientações e hoje nós vamos conversar sobre o que você precisa saber antes de botar o tênis, acertar o despertador e partir para conquistar pódios. Para esse papo, nós convidamos o Felipe Feliciano. Ele é profissional de educação física, especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Estadual do Ceará e em triatlon pela Unicamp, São Paulo. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Maísa. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês e falar um pouquinho desse cenário aí crescente da corrida, da caminhada, dos esportes ao ar livre. Então, cresceu mesmo. É algo que não é só da minha observação e de pessoas que eu conheço, não. Para você que é profissional dessa área, de fato aumentou o interesse pela corrida. Sim, sem dúvidas, né? Eu acho que depois da pandemia, esse boom aí do exercício físico ao ar livre, ele realmente, né, aumentou muito os adeptos, né? Eu tenho uma assessoria esportiva e os nossos números, eles melhoraram muito de procuras, né, pelas pessoas para ingressar no esporte. Uma coisa que é legal, Maísa, é que a idade média, né, das pessoas que nos procuram, ela está só diminuindo. Ou seja, antigamente tínhamos pessoas ali acima dos 30 anos, né, próximo aos 40 anos, né, que já tinham uma estabilidade talvez um pouco melhor, que buscavam atividade física realmente, talvez como, né, como uma válvula de escape, como, né, uma atividade para diminuir alguma taxa, né, de algum exame que apresentou ali alterações. E a gente vê que esse público mais jovem hoje, de 20 a 25 anos, é uma tendência também dentro da modalidade da corrida, que para a gente é uma novidade. Uhum. Ainda há pouco eu falei, seja de forma espontânea ou vindos por recomendação médica. Eu vejo que tem pessoas que começam assim, porque um amigo, uma amiga está correndo e aí já vai lá. Mas aí tem que ter uma orientação, né, Felipe? Vamos já passar para essa orientação, começando pelos benefícios, né? Que benefícios é que comprovadamente a corrida e a caminhada podem trazer para a saúde, não só física, mas também mental. A gente fala muito sobre, né, essa junção da saúde física e mental, porque realmente a gente acredita que o esporte, ele é capaz de mudar, ele é capaz de disciplinar, ele é capaz de trazer, né, inúmeros benefícios aí para a saúde. O que eu consigo destacar mais dos inúmeros benefícios fisiológicos, né, que a gente podia apresentar aqui, mas eu falo que em relação à autoestima, eu falo que em relação ao próprio controle de peso, né, do ganho de condicionamento físico, hoje em dia qualquer atividade que você faça, seja, né, no seu trabalho, seja na sua casa, nas suas atividades diárias, você precisa ter um bom condicionamento físico. Então, quando a gente foca, né, em treinar para ter um condicionamento físico, então a gente já consegue ser pessoas mais ativas, a gente consegue ter uma rotina um pouco mais ativa com a família, com os amigos, no trabalho. Então, eu consigo destacar isso como prioridade, porque quando a gente fala também, quando as pessoas conseguem desenvolver, né, um condicionamento físico básico, isso acaba motivando elas a buscar uma melhoria, buscar um envolvimento maior com o esporte, e aí vem a boa alimentação, vem os bons hábitos, né? Então aquela pessoa ela começa sim a se disciplinar por conta do esporte, né? Então acredito que quando existe isso, e existe essa sequência natural de exercício, boa alimentação, um bom descanso, então as pessoas elas começam a despertar até mesmo para almejar resultados melhores dentro daquela atividade que ela se propõe a fazer. Então, sem dúvidas nenhuma, ter esse relacionamento com o esporte
né? Só traz benefícios. Então vamos lá. Essas pessoas que você disse que inclusive a faixa etária, né, tem caído, essas pessoas chegam para vocês com orientação ou elas vão porque elas estão querendo mesmo começar a ver qual é? Mas hoje são vários cenários, né? Então isso é bem legal porque eu tenho uma pessoa que ela chega porque o colega incentiva, ela chega porque ela não consegue ter uma rotina de treinos em ambientes mais fechados como a academia, por exemplo. Então a gente tem muitos clientes, alunos aqui na assessoria e eles relatam isso. Poxa, Felipe, eu não consigo treinar na academia, eu não consigo ter uma rotina de treinamento, eu não consigo ser constante ali dentro da academia. Então, eu acho que a atividade ao ar livre e também a gente treina com grupos, né? Então, isso acaba que se desenvolve ali um relacionamento interpessoal. É uma coisa socializante mesmo, né? Eu percebo. Exatamente, mas é bem legal assim, sabe? Se criam vínculos aqui. E eu acho isso muito interessante, né? Eu sempre comento muito aqui com a equipe que, né, o ambiente ele precisa também ser legal, né? Então, o ambiente ele precisa agradar, agregar, né? Então, eu acho que quando você tem isso tudo em cenários que a gente tem aqui vários, né, em Fortaleza, eu não vou falar nem só da Beira-Mar, mas eu vou falar, né, sobre outros pontos aqui que a gente consegue reunir pessoas através do exercício físico, através dos treinamentos de caminhada, de corrida, né? Isso é muito legal porque esse vínculo ele se estende não só no esporte, mas até na vida pessoal ali das pessoas. O ideal é começar caminhando para depois passar para a fase da corrida ou já tem quem começa correndo? Dependendo do atleta que a gente receba, né, daquele indivíduo que está iniciando o exercício, quando ele chega para treinar com a gente, mas a gente né, a gente procura entender qual é o cenário daquela pessoa. É uma pessoa ativa, ela já faz exercício, tem alguma restrição, traz algum quadro que a gente precise ter mais atenção. Então, quando é uma pessoa saudável, mas que não tem uma rotina, é uma pessoa que está sedentária, então a gente começa assim já com treinos de caminhada, corrida, caminhada, corrida. Quando são pessoas que apresentam quadros clínicos ali ou físicos que a gente precisa ter uma atenção melhor, então a gente começa sim com caminhadas e a gente dentro do próprio treinamento, né, que a caminhada não é só caminhar. Eu posso caminhar devagar, eu posso caminhar rápido, eu posso caminhar moderadamente, né? Então existe uma orientação, né? E é como se fosse um primeiro estágio para aquela pessoa começar depois a se desenvolver no treinamento, né? Como de corrida, por exemplo. Eu já vi gente dizendo para outra assim: "Ah, tu não caminha, tu passeia". Existem e tá tudo bem, né? E tá tudo E bem. funciona esse passeio, essa caminhada mais lenta e tal? Tá, então vamos lá. Falando sobre, por exemplo, o emagrecimento, né? As pessoas nos buscam muito para ganho de condicionamento, para emagrecimento, porque querem fazer, né? Porque querem aprender a correr, porque não querem se machucar, porque querem fazer provas de 5, 10, meia maratonas, maratona, Ironman e por aí vai. Então vamos lá, pensando no resultado, tá? Uma pessoa que caminha para uma pessoa que corre em relação ao gasto calórico, o que aquela pessoa pode ter de resultado, né? Sem dúvidas, uma pessoa que faz corrida e caminhada e a pessoa que faz corrida, ela vai ter um gasto calórico muito maior do que uma pessoa que só faz caminhada. Então vamos lá, a nível de condicionamento físico, também a pessoa que corre e caminha e a pessoa que corre, ela vai ter um condicionamento, ela vai desenvolver um condicionamento muito maior do que aquela pessoa que só caminha, tá? E aí, o que é interessante também a gente entender isso, né? Que existem os cenários, né? Como eu falei, se eu tenho uma pessoa que ela tem alguma sobrecarga, que tem, né, algum quadro que ela não consiga correr imediatamente, então a gente tem uma atenção maior que para aquela pessoa, mas naquele momento a caminhada é o mais interessante. Então isso é melhor do que ela não fazer nada. Tecnicamente, dentro de uma organização de treinamento, nós podemos sim fazer algumas outras atividades para que a gente possa elevar um pouquinho o gasto calórico daquela pessoa que nos busca para emagrecimento.
Porém, a gente fala sobre isso, a gente explica sobre isso, né? Sobre os resultados que ela vai ter de médio a longo prazo. Sabe o que eu vejo, Felipe? Às vezes a pessoa copia do outro. E tem sempre a coisa de que é melhor estar se movimentando, fazendo alguma coisa do que nada, né? Desde que os exames médicos estejam ok, né? E permitam, enfim. Mas, por exemplo, tem gente, eu quero queimar X calorias, vou correr X tempo. Vou começar correndo tantos minutos, ou tal. Vai depender de cada pessoa, né, da análise de cada corpo, de cada situação, de momento. É isso que você está falando, né, não tem muito isso de copiar o do outro, cada um é cada um. Exatamente. Existe dentro do princípio do treinamento, né, a gente tem a individualidade biológica. O Felipe é diferente da Maísa, mais é diferente de outra pessoa, né, e todos nós desenvolvemos características diferentes. Quando a gente prescreve um treino, por exemplo, eu sempre comento que eu gosto muito de trabalhar com treinos por tempo. Porque se eu colocar, Maísa, você vai correr 4 minutos e você vai caminhar 1. Os 4 minutos que a Maísa corre, ela vai gerar uma distância. Para a Maísa, vamos supor que vai dar uns 600 metros. Os mesmos 4 minutos para o Felipe, pode que dê 200, 300 metros. Ou seja, eu vou correr mais devagar, então eu vou atingir uma distância menor do que a da Maísa. Entendeu? Então, cada pessoa tem um desenvolvimento e um condicionamento diferente. Existem pessoas que, às vezes, por conta de, né, conseguem desenvolver condicionamentos parecidos, mas não são iguais, né? Então, é muito importante que a pessoa, né, que o atleta, que aquele indivíduo que está praticando atividade física, tenha um treinamento que seja voltado para você, de acordo com a sua avaliação que você fez inicial, de acordo com o que você apresentou naquela sua anamnese inicial, que você apresentou para o seu treinador, né? E por conta disso ele vai fazendo um trabalho progressivo de condicionamento. Então essa pessoa, a médio prazo, ela vai evoluir. E é uma coisa que a gente bate na tecla, que não é de um dia para o outro. Você precisa se adaptar, né? Você precisa se adaptar ao treinamento, principalmente se a gente falar de corrida, mas corrida é uma atividade de impacto, né? Então, assim, você deslocar o seu corpo, a sua massa à frente, né? Ela gera um esforço. E para quem não tem esse costume, quem não faz treinamento de corrida, inicialmente aquela pessoa vai ter muita dificuldade. Ela vai ficar mais ofegante. Então, ela vai ter sobrecargas ali articulares, joelho, coluna, quadril, né? Tornozelo. Então, é por isso que é ideal que aquela pessoa tenha um treinamento voltado para a condição física atual dela. Uhum. Dia desse eu estava vendo um vídeo, né, desse que aparece aí na rede social, e aí tinha vários tipos de corredores, né, e era mostrando o jeitinho de correr, né. Eu olho, eu acho que está muito errado. E esse vídeo era fazendo justamente uma brincadeira com isso. Porque tem uma forma, né, também, e aí eu fico pensando que quando você tem acompanhamento para ver se você está correndo certo, se o seu tênis está correto, né, sei lá, se você está acompanhado de nutricionista, tem isso mesmo, de um acompanhamento multiprofissional para a coisa realmente funcionar, ou isso é complicar mais? É o ideal. O que eu posso te responder aqui é o ideal. Se todo mundo tivesse uma equipe multidisciplinar que vem ali desde o cardiologista, né, ou um médico ali que consiga inicialmente ter uma leitura ali dos seus exames clínicos, é ideal que você, né, consiga ter um profissional da fisioterapia para quando você tiver em cargas de treinos maiores que vão te gerar ali, né, uma sobrecarga maior, que você consiga fazer um trabalho recuperativo. É legal também que você, né, tenha um acompanhamento nutricional. A nutrição e o exercício físico, eles são muito parceiros. Então, até a própria energia do esporte, eu preciso entender o que eu como no meu pré-treino, no meu intratreino, no meu pós-treino, para que possa me causar uma recuperação mais rápida daquela sessão de treino que eu acabei de fazer, né? Então, é o ideal. Assim, nem todo mundo tem, nem todo mundo possui. Eu acho que aí envolve também outras questões que as pessoas talvez não consigam ter. Mas a gente tem uma cultura, né, Maísa, de que a gente não previne, a gente só vai procurar quando já tem alguma situação já acontecendo. Então, né, a maioria dos atletas, eles são assim.
Eles conseguem desenvolver treinamento, mas às vezes eles negligenciam algum outro suporte que poderia ter. Você falou a maioria dos atletas, né? Mas tem os atletas de fim de semana. Tem gente, por exemplo, que eu não vejo fazer atividade associada, assim, à corrida, e aí já está lá fazendo aquela corrida de rua, indo lá pegar o kit e tal. Então, é necessário fazer algum tipo de atividade de exercício físico associada à corrida, por exemplo? Sem dúvidas, né? No caso, o que a gente, por exemplo, orienta, né, para o corredor são atividades complementares, né? Ele precisa ter um desenvolvimento numa atividade complementar. Então, um corredor, pessoa que faz um exercício de impacto, ele está o tempo todo ali sobrecarregando articulações. Então, se ele tiver um bom trabalho de força, por exemplo, para que ele possa ter uma boa base muscular, uma base que ele consiga prevenir as articulações dele, sem dúvidas nenhuma, e é o que a gente orienta, né? Mesmo aquela pessoa que chega dizendo, eu vim para a corrida, treinar aqui com vocês na rua, por exemplo, porque eu não gosto de academia, tá? E a gente fala, mas você tem que voltar para a academia, porque você precisa desse suporte, né? Então, o treinamento de força, mas ele precisa ser um treinamento complementar. E aí é o que acontece muitas vezes que as pessoas não conseguem fazer. Às vezes a pessoa está na academia, ela faz uma sessão de treinamento de força que não é voltado para a corrida, entendeu? Então isso acaba, né, ao invés de complementar aquela atividade, que no caso a principal dela é a corrida, acaba prejudicando, entendeu? Uhum. Qual é a diferença entre treinar como hobby e correr, assim, para participar de maratonas, corridas de rua, enfim? Um corredor que treina com o objetivo que a gente chama, né, de performar, é um corredor que quer fazer ali uma prova de 5, uma velocidade maior, uma prova de 10, quer fazer uma meia maratona, uma maratona. Então, esse corredor, ele tem um acompanhamento do seu treinador e o seu treinador cria todo um planejamento para que ele possa desenvolver todo um condicionamento físico para atingir aquele objetivo. E esse planejamento, ele passa ali desde o treinamento de base, que a gente faz para desenvolver condicionamento físico, para fazer com que o atleta entre ali no peso ideal. Depois a gente faz um planejamento que a gente chama de ciclos de treinamento. Então, depois a gente passa para outras fases para desenvolver velocidade, a gente vai treinar ali o ritmo de prova daquele atleta e no final a gente faz ali um período que a gente chama de polimento, que é um período de recuperação. Ou seja, ele tem todo um passo a passo para que ele possa desenvolver, né, um condicionamento físico e ele chegar no dia da prova apto a entregar o melhor resultado dele. O corredor de hobby, ele não tem muito essa estrutura de treino. É um cara que coloca o tênis e vai ali fazer sua atividade física, que também é válido, tá, Maísa? Né? Também é válido. O que eu acho que não é válido é quando esse corredor, né, que faz o esporte por hobby, ele começa a exagerar na distância. Então, eu acho que ele já precisaria de um acompanhamento mais adequado. O que é exagerar na distância? É um corredor que ele começa a pensar em volumes maiores, né? Então, é um cara que vai ali correr, por exemplo, meia maratona sem uma estrutura de treinamento para ele. Meia maratona tem quanto de distância? Para você ver como eu sei sobre corrida, eu não faço ideia de quanto tem a meia maratona. 21 quilômetros. Nossa, é muito, pelo amor de Deus. 21 quilômetros. Exatamente. Então, é um corredor que ele, por exemplo, ele começa a pensar em distâncias maiores. Então, a gente acredita que o mais ideal e o mais seguro para que ele não desenvolva ou não, né, crie ali alguma lesão durante os treinamentos dele é que ele tem um planejamento. Então, uma coisa legal que está acontecendo muito aqui é que as pessoas hoje nos buscam justamente com esse motivo. Felipe, eu sou um corredor amador, corria sozinho, não consigo mais evoluir e quero orientação. E eu falo, poxa, cara, que legal que eu escuto isso assim com uma vontade tão grande de ajudá-lo, porque, né, esse cara, ele virou a chave dele, né, e ele veio buscar orientação, isso é muito bacana. O que é ideal para manter a motivação, para continuar treinando, para competir? Por exemplo, o que você faz? Porque você, além de ser uma pessoa que trabalha orientando, né? E você também é
triatleta amador. Sim, completei agora um Ironman, né, e foi bem legal. Um Ironman mais, 3.800 metros de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida, né? Eu fiz agora há um mês atrás aqui, foi bem legal. E, assim, nada melhor do que uma competição, né? Nada melhor do que você motivar o atleta e você criar algo que a gente chama de prova-alvo. Então, por exemplo, eu comecei um ano e eu já tinha a minha prova-alvo agendada, que seria o meu Ironman. Então, eu já comecei a trabalhar há um tempo atrás com esse objetivo, porque eu já tinha data, tinha horário marcado, tinha local, tinha tudo. Então, eu me motivei muito para treinar. Então, o que eu acho bem legal, interessante, a gente falou isso um pouco mais atrás, é a questão de você treinar no grupo, né? Então, quando você treina em grupo, né, você tem vários outros atletas que têm objetivos, né, às vezes parecido com você, e que não é parecido, mas está no dia a dia dos treinos, né? Isso ajuda um atleta a treinar com o outro, um atleta que a gente chama puxar o outro, né? Conseguir desenvolver ali ritmos que fogem ali da sua zona de conforto. Então, quando o atleta está junto de outro, então acaba sendo um treino mais, né, motivante. Apesar de eu sempre falar que o atleta ele precisa estar motivado, né? Precisa entender que não é só porque tem uma prova que ele precisa se motivar, ele precisa entender que isso tem que estar enraizado ali, né, na rotina dele. É uma pessoa que vive a cultura do esporte, tá? Mas, obviamente, que nem todo mundo é assim, né? E a gente entende, tem pessoas que usam o esporte mais como uma válvula de escape, é uma pessoa, né? Mas se eu fosse te falar aqui de vários casos de depressão, de ansiedade, de bullying, de rejeição, assim, são muitos quadros que a gente já enfrentou aqui, né? E assim, é muito legal, né, escutar a história das pessoas e ver o quanto elas conseguem ter ali o seu serviço como uma coisa prioritária, né? Então isso é muito legal. A gente se sente sim na responsabilidade, eu assumo essa responsabilidade de cuidar, de zelar e dar todo o suporte para aquela pessoa ter a melhor experiência possível. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia que não entende absolutamente como a pessoa não faz uma atividade física. Ela disse, eu acho que eu não estaria vivendo se eu não tivesse praticando exercício físico, porque não dá. Eu respiro melhor, eu me relaciono melhor, eu vivo melhor, porque eu faço uma atividade física acompanhada, né? Enfim. Então, para a gente concluir, você não começou fazendo o Ironman, tenho certeza disso. Então, eu queria que você deixasse aqui uma orientação, mesmo valendo, para quem pensa em começar e ainda não decidiu. Tá, pessoal, então vamos lá. O esporte, né, ele traz, assim, inúmeras experiências e inúmeros benefícios, né, já conhecidos por todos nós. Praticamente eles modificam, né, e mudam as nossas vidas. Seja você que está num quadro depressivo, seja você que precisa perder peso, seja você que quer se relacionar melhor, que quer conhecer um grupo de pessoas que são motivadas, que são alegres, que te jogam para cima, são divertidas, né? E, acima de tudo, elas veem o esporte como, né, não só uma válvula de escape, mas como uma própria cultura de vida, né? Eu acho que a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa priorizar a gente, a nossa saúde, a nossa família, as pessoas que estão com a gente, né? A gente precisa criar esse vínculo, né, com tudo isso. E nada melhor do que você praticar um exercício físico, ter os benefícios que ele traz, né, e, acima de tudo, de você ter uma rotina, uma qualidade de vida, uma longevidade, né, de você poder, né, conseguir desenvolver todas as suas atividades diárias. Nada melhor, né, do que você conseguir realizar tudo isso, né, e conseguir ter uma rotina incrível, voltada aí com as pessoas que você ama. Então, é isso. Pratiquem exercício, né? Busquem orientação técnica, né? Se cuidem e sejam felizes, pessoal. Muito obrigada, Felipe Feliciano. De nada, Maísa. Foi um prazer, um abraço. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente.
Corre lá e classifica o Papo Saúde. Você ainda pode dizer o que achou desse episódio, deixa a sua resposta, sua pergunta ou a sua sugestão de tema para esses nossos papos. Se inscreve no nosso canal no YouTube, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Aqui tem informação, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. E você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!